Olá, investidor, bem-vindo ao canal Descomplicando Ações. Faz tempo que eu não trago vídeo sobre fundo imobiliário aqui. Vou trazer aqui do ALZR porque ele virou aí base 10 e eu achei isso extremamente interessante, tá? Então bora lá pro que interessa. Olha só. Ele tem uma gestão, tá, que cobra 0,70% ao ano, administração 0,20% ao ano, escrituração 0,05% meio ao ano, né? E aí, olha só, tem um patrimônio líquido 1,274 bi, quantidade de cotas 122 milhões de cotas, aí tem o quebradinho, já contando com a virada aí para base 10, tá? O valor patrimonial por cota é 10,42, tá? E aí tem uma quantidade de cotistas de 153 mil cotistas. Para quem acompanha o canal sabe que eu gosto que o fundo tem aí no mínimo, né? Tem aí no mínimo, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Tem aí no mínimo 100 mil cotistas, tá? Porque vai descendo mais que isso, aí a liquidez já não fica tão interessante assim, tá? Tá com 25% das receitas apuradas no mês, já corrigidas aí pela inflação, tá? Até 6 dos seus 23 imóveis já foram feitas essa correção, e aí aconteceu o desdobramento, tá? Das cotas do ESR11 e o cancelamento do formador de mercado, que eu também gostei, tá? E já vou dizer por quê. Então, em decorrência disso, cada cota, né? Para quem não sabe, desdobramento é quando, por exemplo, uma cota custa R$100, uma ação, o fundo imobiliário, por exemplo, custa R$100, e aí quando há o desdobramento, esse fundo imobiliário passa, por exemplo, a ter 10 cotas de R$10. Então, aqueles R$100 passou, uma cota custava 100, passou, dividiu por 10, houve o desdobramento por 10, né? E aí passou a ter 10 cotas a R$10. Então 100 foi dividido por 10 aí, né? E aí quem tinha, por exemplo, uma cota a 100 e foi dividido por 10, passou a ter 10 cotas de R$10. Não perdeu patrimônio, só desdobrou, tá? É basicamente assim que ocorre. Em decorrência disso, a cada cota que os investidores possuíram no fechamento de 5 dos 5 database, foram atribuídas 9 novas cotas, tá? Totalizando 10 cotas e conferindo aos seus titulares os mesmos direitos das cotas previamente existentes, tá? Este passaram a ser negociado de forma desdobrada desde a abertura de 6 dos 5. Gostei bastante disso, porque, tá? Eles até informam aqui, isso aumenta a liquidez do papel, tá? Acesso, facilita o acesso para novos entrantes, inclusive investidores que investem aí com pouco dinheiro. Isso populariza mais. Eu gosto disso, tá? Tem pessoas que não gostam, que acham que vai virar bagunça, qualquer um vai entrar e sair do papel, e muitas vezes o investidor muito iniciante às vezes acaba fazendo um movimento aí de mercado que o papel fica um pouquinho mais volátil, porque esses investidores novatos muitas vezes não sabem avaliar uma notícia, um informativo como esse aqui, e aí acaba deixando o papel mais volátil. Mas eu basicamente gosto justamente porque facilita o conhecimento, facilita o investimento para os novos entrantes, tá? Então eu gosto disso. Diversificação ainda mais ampla da nossa base de cotista, tá? Então eles colocam como pontos principais aumento da liquidez, acesso facilitado, novos investidores e diversificação ainda mais ampla na base de cotistas, tá? Então o LZR agora é base 10, tá? Show. E aí o formador de mercado, que era XP, também eles tiraram. A XP, pessoal, eu falo que eu gostei porque a XP tá entrando em muitas polêmicas, tá? Ultimamente, muitas. A gente não pode levar em consideração qualquer notícia aí de mercado, né? Porque se for olhar assim, então a gente não vai investir em nenhuma ação, porque toda hora tem uma polêmica,
algo acontecendo. Só que a XP, pelo que eu venho acompanhando, tá entrando em muita, né? Muita. Então, é aquele velho ditado, né? Você tem que avaliar se de fato aquilo é verdade ou não, mas é aquele velho ditado: onde há fogo, há fumaça, tá? Onde há fumaça, no caso ao contrário, onde há fumaça, há fogo. Então, tenho ficado um pouquinho com o pé atrás com a XP, tá? Tenho investimento ainda na XP, minhas ações, meus fundos imobiliários estão na XP, mas quanto a isso não me preocupo, porque as ações, elas apenas ficam como custodiante ali a corretora, mas caso acontecer, eu posso pedir uma transferência de custódia sem problema nenhum, por isso que eu não me preocupo com isso, tá? Mas eu acho interessante esse movimento aqui deles desfazerem. Com isso, acaba sobrando mais dinheiro aí para o fundo, né? Para nós, os cotistas, que é mais um gasto que eles têm aí. Então, se não se faz mais necessário, beleza, corta relação, tá? E aí a posição de caixa e valores mobiliários era de 185 milhões ou 15% do patrimônio líquido, tá? E esse valor, eu vou falar lá embaixo, mas já adiantando, é o suficiente para cobrir os gastos dos próximos 2 anos. Então tem um bom caixa, eu gosto disso, tá? E aí o LZR carrega uma reserva de lucro de 0,009 por cota, tá? Que eles dão mais algumas informações que o guidance agora vai passar, eles vão fazer aqui, ó. Devido ao crescimento do fundo, considerado sua diversificação de portfólio e complexidade, passamos a divulgar semestralmente a projeção da gestão em relação aos rendimentos a serem distribuídos, tá? Isso é bom. Eles dão mais alguns detalhes aqui, mas vamos descer aqui. Quero passar rapidamente. Eles fizeram algumas aquisições desde setembro do ano passado, tá? Até agora. E aí foram aquisições das lojas, mais CD Oba, CD Meli, aquisições CDBs Ana Rosa, Morumbi, aquisição Data Center Scala, aquisição Açaí, Rio de Janeiro e São Paulo, tá? Em diligência, quer dizer que tá ocorrendo ainda, tá? E aí, olha só, aqui já possui uma média de prazo de contratos atípicos em torno de 1 década, ou seja, os contratos atípicos deles são de 1 década, 1 década garantida, 10 anos garantidos aí que você vai receber essa renda. E os contratos deles são atípicos. O que isso quer dizer? Quer dizer que se o inquilino sair, ele tem que pagar 100% do seu, por exemplo, o contrato é de 10 anos, um inquilino tem um contrato de 10 anos, e aí esse inquilino ficou 2 anos, e aí teria mais 8 anos pela frente e resolve sair. Esse inquilino vai ter que pagar o proporcional para os 8 anos. Então, o inquilino, ele pensa muito bem antes de sair, porque ele vai ter que pagar, dependendo se ele ficar ou não, os 8 anos de aluguel. Então, isso é muito grande, isso obriga meio que a pessoa a ficar ali, é um contrato firme e garante o aluguel aí pra gente, tá? Então, excelente isso, tá? Vamos descendo mais aqui, olha aqui, que eu falei para vocês agora, que a posição de caixa de valores imobiliários atual do ASR cobre mais de 2 anos das obrigações futuras previstas com amortizações de CRIs e compras parceladas de ativos. Então isso é excelente, tá? 2 anos para frente, eu acho uma gordura boa pro fundo ter aí, tá? E aí, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa aqui. Legal, uma diversificação dos imóveis, tá? Que eles têm. E a diversificação por estados aí, Grande São Paulo, Estado de São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, tá? E aí a diversificação por classe de imóveis é de edifícios comerciais, galpões logísticos, renda urbana, data center, galpão logístico refrigerado, tá? E aí, não é uma diversificação tão grande por cada um, mas a diversificação por locatário eu acho boa, 20 e poucos locatários aí é excelente, tá? Dentre eles alimentos e bebidas, especialidades químicas, educação, varejo, medicina diagnóstica, CRM e BPO, gases industriais e medicinais, data center, comunicações. Veja que é uma diversificação muito grande, tá? E aí os vencimentos de contrato, de média de 9,8 anos,
Aqui passo rapidamente. E aí eles estão com 100% dos seus imóveis locados, tá? Ou seja, não tem vacância, ou seja, a gente está recebendo 100% da renda dos aluguéis, tá? Então é excelente, uma boa gestão, bons inquilinos eles têm aí, tá? Açaí, Oba, Scala. Aqui, ó, se você passar, você consegue ver cada imóvel aí que o fundo tem, tá? Cada imóvel aí que o fundo tem. Então, excelente aqui, ó. Cara, eu gosto bastante desse fundo. Agora confesso que até eu vou aportar mais. Essa questão do fundo ser base 10 dá um efeito ali mental na pessoa. Que a pessoa que fala que é investidora há muito tempo fala que isso é besteira, mas tem um fator psicológico sim, que é a pessoa, ela consegue ter mais cotas, né? Então, ao invés de ela ter uma cota de 100, é a mesma coisa, gente, mas por fatores psicológicos, isso dá um impacto muito grande. A pessoa consegue ver que ela tá conseguindo comprar mais cotas, apesar de ser o mesmo valor de patrimônio, né? Mas ela ter mais cotas ali aumenta a dopamina no cérebro dela, tá? O fator psicológico é direto ali na mente da pessoa. E eu não vou falar que eu sou diferente, não. Eu tenho esse fator psicológico, ele me afeta e eu gosto de ter uma quantidade de cotas maior, apesar de ser o mesmo patrimônio. Eu gosto. Fazer o quê? Então gostei bastante que mudou, tá? E aqui, ó, uma política resumida de investimento para novas aquisições. Então, por exemplo, para o fundo fazer uma nova aquisição, ele precisa seguir essas regras aqui. Ter no mínimo 80% do PL do fundo, tá? Patrimônio do fundo deve ser destinado à aquisição de imóveis prontos, não residenciais, exceto hospitais e plantas industriais pesadas. Concomitantemente, a celebração dos contratos de locação atípicos e até limite de 20% do patrimônio do fundo pode ser destinado a imóveis ou direitos reais sobre imóveis não residenciais, exceto hospitais e plantas industriais pesadas prontos ou em construção, entre outros. O contrato de locação deve ser atípico, locatário deve ter um rating, né? Se o rating é a credibilidade aí, né, do inquilino, deve ser de longo prazo igual ou superior a A- ou A3, tá? Ou faturamento anual de mais ou menos aí 500 milhões, tá? E patrimônio líquido de 100 milhões, tá? Prazo de locação mínimo de 5 anos e o cap rate, tá? O retorno que o fundo procura é de NTNB mais 3%, ou seja, IPCA mais 3% ao ano, tá? Contratos celebrados nos termos do artigo tal, conforme alterado, ou que possuam cláusulas contratuais que impeçam a ação revisional no valor da locação, que é mais umas burocracias, tá? Então, pessoal, basicamente, eu queria mostrar um pouquinho desse fundo para você. Falar que eu gosto dele, gostei que virou base 10, tem uma quantidade boa de imóvel, não tá com vacância nenhuma, tá? Então, basicamente, tenho ele em carteira, vou manter e vou aportar mais nos próximos meses, tá? Lembrando que eu falo que eu vou aportar mais nos próximos meses, mas seguindo aí o equilíbrio da carteira. Por quê? Eu estou focando mais na minha reserva, não é por conta do mercado e sim por conta de questões pessoais, que eu preciso aumentar a minha reserva para poder dar passos em busca de objetivos pessoais aí, tá bom? Então, eu sempre falo que vou comprar tal, mas à medida que eu for aumentando a minha reserva primeiro para poder investir aí nas demais coisas, porque o foco agora projetos pessoais aí, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha gostado. Se inscreva aqui no canal, um beijo, abraço e até o próximo vídeo. Falou, fui!